E aqui eu chego com o primeiro vídeo do canal, hein? Quando eu digo primeiro vídeo, é primeiro vídeo, vídeo mesmo. Porque aqui já tem atrás, se você for ver, um podcast onde nós falamos sobre o que é psicologia. Eu convidei alguns colegas para a gente fazer essa reflexão. Foi inclusive muito interessante. E agora, de uma maneira mais sequencial, eu vou estar alimentando o canal, tá bom? Então, essa ideia do vídeo número 1 de largada, ela já é muito antiga. Estou gravando no ano 2023, no entanto, esse assunto é um insight do ano de 2016, portanto faz 7 anos, que é: cidades crescem, as pessoas ficam mais distantes, têm menos convivência social, um grupo de apoio humano, a vida ela é empurrada para o meio virtual digital e isso tende a gerar implicações e impactos na nossa saúde mental. Eu me recordo que, conversando com um professor na faculdade de psicologia, lá atrás, na instituição privada onde eu estava, hoje eu estudo na UFRN, eu vinha conversando com ele a respeito disso e ele me deu a seguinte sugestão: por que você não escreve um artigo científico sobre isso? E eu compartilhei com ele as impressões que lá eu tinha e vou compartilhar contigo agora, que é: eu observando como a gente convive, eu estava observando que dois fatores muito importantes implicavam na nossa saúde mental. E ambos fatores faziam com que nós tivéssemos cada vez menos chance de estarmos convivendo do ponto de vista humano. Essa socialização que é fundamental, faz parte da nossa evolução. Essa socialização que é um fator protetivo para o nosso emocional, ela vem se enfraquecendo em função de pelo menos esses dois aspectos. Quando eu falo de metropolização das cidades, dessa urbanização frequente, dos grandes centros urbanos, eles serem cada vez maiores, mais impessoais, onde parece que é uma luta, como diria lá o filósofo Thomas Hobbes, de todos contra todos. Você vai ver um cenário que, se eu moro na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, que ainda não tem 1 milhão de habitantes, e eu já sinto essa diferença, por exemplo, se comparação uma cidade pequena, onde você tem muito mais facilidade de conviver com gente, uma cidade, uma capital, onde você já tem uma cultura condominial muito bem consolidada, onde você tem esses espaços privados de convivência humana como shopping center, você não tem muito acesso, por exemplo, a praças públicas, as cidades crescem, você tem questão de insegurança, por exemplo. Se numa cidade desse tamanho e desse porte eu consigo ter essa sensação, avalio então em grandes cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e as demais grandes cidades, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Distrito Federal e tantas outras, Belém do Pará. Então, quando esse fator de distanciamento, de crescimento, de inchaço dessas cidades, com todo o caos que vem a reboque disso, se estabelece, até para encontrar pessoas da família que moram na mesma cidade é difícil. Até para marcar o encontro com amigos, para bater um papo, para colocar a conversa em dia, fica mais complicado. A gente sempre tem que estar pagando para ir para um canto, para ir para uma pizzaria, para ir para um shopping, para ir para um clube, para ir para alguma coisa nesse sentido. E a nossa convivência humana vai ficando danificada, a gente vai ficando com esse déficit de socialização. E esse fator, dizia eu, professor, lá em 2016, para um futuro, para 10, 15 anos, 20 anos na frente, isso vai afetando ainda mais essa nossa sensação de solidão existencial, por assim dizer, que de um texto, se eu não me engano, do ano de 1900, o George Simmel, que é um filósofo e sociólogo muito conhecido, ele já tinha essa sacada. E ele falava de um tempo onde cidades eram regidas por um ambiente bem mais parecido com o que era o meio rural, ainda com carruagens, ainda não tínhamos veículos de tração a motor, ainda não tínhamos esse caos metropolitano que são as grandes cidades que nós conhecemos e grande parte de nós hoje moramos nela. Por outro lado, o segundo fator é essa virtualização da vida. É esse imperativo que a vida funciona no meio digital. É onde você tem as recompensas humanas, essa sensação de existência a partir do meio cibernético. Onde você tem essa urgência, essa necessidade ansiogênica de estar onipresente em todo canto, seja no WhatsApp, seja no Twitter, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook,
para quem ainda use para o TikTok e as outras redes que vão surgir, porque sempre vai estar se renovando. Então, essa convivência humana ela vai ficando mitigada desse ponto de vista pessoal e vai migrando para esse ponto de vista digital. Tem algum problema nisso? Às vezes até eu escuto assim, não, mas você tem muitas críticas, você é contra a rede social e internet. Não, não sou. Eu simplesmente quero me distanciar do fenômeno e eu quero tentar pensar que implicação isso tem para a nossa convivência humana, para a nossa sensação de estar pertencendo a um grupo, quer seja o nosso grupo familiar mais próximo, um grupo de amigos ou um grupo social que a gente possa estar inserido, porque isso vai gerando uma dificuldade na medida em que a situação de você ser alguém que participa de um grupo e se sente participante importante e fundamental para a existência daquele grupo, é como se a presença humana ela se tornasse um estímulo aversivo, alguma coisa ao que eu tenho que me distanciar. E é uma coisa também que eu noto, é como se fosse muito mais interessante, até pelo fator de controle, ao invés de conversar assim, face a face, ao invés de estarmos próximos, a virtualização da vida vai nos projetando para uma condição que a gente tem o seguinte controle, ó, eu mando uma mensagem e leio na hora que posso, hora que eu quero. Eu tenho a chance de, por exemplo, controlar, eu posto e eu vou ver se teve aquele reforço da interação, de um curtir, de um compartilhar a hora que eu quero. Então, ir até o encontro do outro, necessariamente com mais qualidade, esse vínculo humano olho no olho, é algo que vem sendo sofrido em função destas mudanças, destas transformações sociais, da revolução do século XXI. Que é essa revolução da informática, é a revolução disso que eu chamo de virtualização da vida. Então, o que eu entendo como consequência, o que eu suponho como hipótese para o futuro é um aumento de quadros de ansiedade, é um aumento de quadros de depressão e sim, um cenário não favorável para o aumento, inclusive, de número de suicídio. E isso, inclusive, mais notadamente no público infanto-juvenil. Espero estar errado nessa minha hipótese, mas é essa a sensação que eu tenho. Inclusive, olhando para essa faixa etária, eu vejo, se comparado, por exemplo, aqui na minha faixa etária ou nas que me antecederam em termos geracionais, o quanto eles têm uma sensação de solidão aguda, profunda, é um problema crônico ao mesmo tempo. Porque essa vida vai se virtualizando e por mais que nós tenhamos a nossa importância, como eu costumo dizer, nós somos importantes para pessoas e pessoas são importantes para a gente. Essa simbiose, essa circularidade, essa convivência, ela vai fazer com que a gente tenha essa noção de utilidade, essa noção de estar vivo. Mas como é que isso vai poder se expressar em você, em mim, em nós, se essas cidades crescem? Se a gente se distancia fisicamente e se ao mesmo tempo a gente é arremessado aqui para o meio virtual. E a gente se distancia, inclusive, afetivamente, a gente se distancia do ponto de vista do contato e convivência humana real. Para concluir, uma frase que eu gosto de falar, está lá no meu Instagram, inclusive tem Instagram também, mesmo nome do canal, Vinícius Fernandes Psicologia, eu costumo dizer que presença humana cura. Me faz muito bem. Estar perto de gente, em qualquer faixa etária, da criança até o idoso. A pergunta que eu me faço é, como é que a gente faz para furar esses bloqueios da distância física e geográfica de grandes cidades que cada vez mais crescem, se tornam mais aceleradas, se tornam mais nervosas, se tornam mais inquietas, mais impacientes. Você vê no trânsito, ninguém tem mais paciência. E aí as pessoas acham, eu estou parado no engarrafamento, no congestionamento, a culpa é do trânsito. Não, nós somos o trânsito. A gente é arremessado para esse empilhamento de pessoas morando nesses lugarzinhos pequenininhos chamados apartamentos, que já vem do verbo apartar, né, de separar. Ou então em cidades nas suas periferias, ou em qualquer lugar delas onde a gente não tem mais aquela convivência, aquele círculo de ajuda mútua que a gente teria se fosse num meio menor, ao mesmo tempo que a gente é empurrado, talvez até por esse primeiro motivo, para o segundo, que é ficar preso no mundo virtual. Não sei onde é que isso vai dar, não sei o que é que isso vai acabar, mas eu sei que esse foi o primeiro vídeo. Se prepara aí que vem para o próximo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Valeu, valeu.